Veja o que o Bolsonaro falou sobre o Botafogo e sobre a criação da SAF que foi criada no ano de 2021. Vou passar o vídeo e ao término do vídeo a gente vai comentar um pouco sobre a SAF, sobre a criação de SAF, se foi benéfico para dentro do nosso país. Veja o vídeo. Você vê um jogo de futebol, 6 da tarde, 7 da noite, não é? Aham. 8 horas. Antigamente, durante a semana, só depois das 21h40. Ou seja, você era obrigado a assistir o Jornal Nacional para ver o futebol. Eu acabei com tudo isso aí. Inclusive, os botafoguenses aí, vocês são campeões, mas agradeço a mim. Que nós criamos em 21 SAF, Sociedade Anônima ao Futebol. O futebol é empresa. Iniciativa É tua? de gente minha, Sim, não é minha. isso que eu quero dizer, do teu governo. Sim, Quando eu sim. falo tua, do teu Até governo. o Fortaleza, que foi um sucesso o ano passado. Até começou, no final, já sonhou até com possível campeonato, né? Também em cima do SAF. A Portuguesa Esporte de São Paulo, a informação que eu tive, tá? Não confirmei ainda, mas a Portuguesa Esporte entrou nessa também. Então, vai ter um futuro. Aham. Que a iniciativa privada é muito melhor para administrar essas coisas. Quando fica no clube ali, também acho. fica complicado. Mas a gente estava falando de a liberdade de expressão. Liberdade de expressão. É. Por toda certeza, a criação da SAF aqui no nosso país foi um grande avanço para o futebol, principalmente para alguns times que estavam quebrados financeiramente. Nós temos aí o exemplo do Botafogo, Cruzeiro, do Atlético Mineiro e também do Bahia, que estavam sofrendo algumas questões de dificuldades financeiras. E com o advento dessa criação da SAF, que veio no ano de 2021, veio para facilitar bastante a economia do time. Principalmente aí nós temos o exemplo do Botafogo, que foi campeão da Libertadores e do Brasileiro no mesmo ano. Foi poucos times que conseguiram essa façanha, como Botafogo, Flamengo e Santos, conseguiram essa façanha de conseguir 2 títulos, que seria a Libertadores e o Copa do Brasil, perdão, a Libertadores e o Brasileirão no mesmo ano. Então, o Botafogo só foi capaz de fazer esse feito porque teve investimento do John Textor. Então, quando o Botafogo virou SAF, teve um grande fluxo de caixa e com isso o Botafogo conseguiu contratar muitos jogadores. Nós temos aí exemplo do Almada, Luiz Henrique, né? Então teve algumas janelas nesses períodos que o Botafogo virou SAF no ano de 2022, né? Entre 21 para 22 teve a criação da SAF do Botafogo e dentro de algumas janelas que foram se passando por dentro dos anos, o Botafogo foi implementando alguns jogadores, né? No seu primeiro ano de SAF, trouxe alguns jogadores importantes, mas não ganhou nada, né? Então, nesse último ano de 2024, e trouxe algumas outras peças importantes, como o Almada e o Luiz Henrique, na segunda janela de 2024, conseguiu alcançar aí o título do Brasileiro e da Libertadores, né? Mas teve bons jogadores que chegaram também na época da SAF, como nós temos aí exemplo do Perry, que era o goleiro. Nós temos o exemplo do Adrielson, que era do Atlético Goianiense, que veio para o Botafogo. Tem o Júnior Santos, que também é um grande jogador, que agora atualmente está jogando no Atlético Mineiro, né? Então, esses são um dos jogadores que veio aí para o Botafogo na era da SAF, né? Teve jogadores também que o Botafogo comprou, que também não deu em nada. A exemplo do Lucas Piazon, foi um jogador também que veio na era da SAF, mas não foi um jogador que foi bom dentro do clube, né? Não teve um grande rendimento, não teve um rendimento bom. E temos o Gustavo Sal, é outro jogador também, que entrou dentro da época da SAF, da primeiro ano, entre o primeiro e o segundo ano da SAF, do Botafogo. Felipe, tem um outro Felipe, que era um zagueiro, esqueci o nome dele. Felipe Santos não. Mas era um zagueiro alto, mas também não vingou dentro do Botafogo e foi comprado também dentro da era SAF. Então, na era SAF do Botafogo, o Botafogo teve acertos, né, mas também teve erros nas suas contratações, né? Então, o Botafogo colheu os frutos nesse ano de 2024, fez uma campanha excelente no ano de 2023, que chegou a liderar, fazer mais de 10 pontos acima do segundo colocado. Teve um declínio depois que o técnico Luiz Castro abandonou o time no meio da temporada, né? E um desses jogadores que estava jogando muito no ano passado, no ano retrasado, que era o ano de 2023, era o Tiquinho Soares. Né? Fazia gol todas as rodadas, aí ele lesionou e também perdeu o pai. Então isso tudo contribuiu para o péssimo rendimento dele entre o meio do campeonato e o final do campeonato, né? Mas no mais, a SAF vindo para o Brasil foi excelente. Principalmente o time do Botafogo, que é um time que virou SAF
né? Saiu do modelo associativo, virou um modelo de SAF, né? E com isso colheu os frutos, né? No ano de 2024. E logo em 2023 teve uma chance, grandes chances de ser campeão do Brasileirão, né? Mas por circunstâncias alheias, né? Que foi essa questão do técnico Luiz Castro sair no meio da temporada. Dizem que ele recebeu uma ligação do Cristiano Ronaldo, balanceou, deu uma balançada, e aí saiu, abandonou o Botafogo e foi para o time lá do Cristiano Ronaldo, né? O Al Nassr. Mas já foi demitido, inclusive, de lá, já no ano passado mesmo. O Al Nassr não ganhou nada, mas assim, a gente até entende um pouco essa questão do técnico abandonar o time, principalmente esses técnicos que estão na idade avançada. Se algum clube te oferece o dobro ou o triplo do salário, você fica balançado, cara. Provavelmente, né? Provavelmente não. Ele recebeu proposta de receber mansões lá, né? Então, nós, seres humanos normais, se um emprego oferece 1.000, 2.000 reais a mais, a gente também vai, cara. Então não é questão de hipocrisia. Principalmente que ele não é um técnico português, nem amor ao clube ele tem, igual o torcedor. Porque quem tem amor ao clube não é jogador, é torcedor. Mas fechando toda essa questão da SAF dentro do país, tá aqui, é notório que deu certo. É um modelo que deu certo aqui no país, né? Nós temos agora o Cruzeiro, que está contratando grandes jogadores, né? O Atlético Mineiro, inclusive os dois contrataram jogadores do Botafogo. O Cruzeiro contratou o Eduardo, que também o Eduardo foi contratado pelo Botafogo na era SAF. O Atlético Mineiro contratou Júnior Santos, né? E o Júnior Santos fez um gol na final da Libertadores contra o Atlético Mineiro. E depois desse gol, que foi o terceiro gol, ficou 3-1, né? O Atlético Mineiro fez a aquisição do jogador Júnior Santos. Se eu não me engano, saiu em torno de 40, 50 milhões de reais. Para um jogador de mais de 30 anos, foi uma venda excelente do Botafogo. E o Júnior Santos veio a custo zero para o Botafogo. Entende? Custo zero não. Ele comprou do Fortaleza, se eu não me engano, por 1 milhão. Quem veio a custo zero foi o Igor Jesus, né? E o Botafogo teve isso porque o Botafogo tinha um setor de scouts. E o Botafogo comprava alguns jogadores que estavam no final de carreira, ou final de temporada, ou estava sem contrato. E aí conseguia comprar jogadores a custo zero. Pagava somente salários e luvas para o jogador. Então isso foi uma jogada de mestre, uma jogada muito boa e profissional da gestão do Botafogo, que só foi possível porque o Botafogo virou uma SAF e dentro dessa SAF foi criado um setor de scouts, que era um setor que mapeava jogadores das mais diversas posições, da defesa, meio de campo, lateral, atacante, técnicos. Então, esse setor de scout mapeava todos os jogadores, vários jogadores. É claro que teve jogadores, como eu já tinha falado, que alguns jogadores não foram bons, como o Piazon, o Felipe Sampaio, é Felipe Sampaio, né? O nome, eu lembrei. Felipe Sampaio e Gustavo Sauer, teve o outro também, que era um meio de campo que eu lembro, que tinha o cabelo loiro, que foi até pro Cuiabá, Lucas Lima, se não me engano, Lucas Lima era do Santos, Lucas Ferreira, alguma coisa assim. Eu vou colocar aí a foto dele aí, quando eu lembrar, vou colocar aí na imagem pra vocês. Então foram alguns jogadores que não deram certo, entendeu? Até teve alguns lampejos, pelo que eu assistia dos jogos do Botafogo, esses jogadores teve lampejos, tirando o Lucas Piazon, que era ruim pra caramba, então não. Isso aí foi péssimo para o Botafogo, né? Mas, assim, no mais, contratação de 2024 foi contratação bastante acertada, principalmente na segunda janela. O Botafogo contratou as duas maiores contratações até então, né? Que era o Almada e o Luiz Henrique, na segunda janela de 2024. Igor Jesus também veio, também em 2024. Né? O técnico também, o AJ, né? Que chama o Arthur Jorge, também veio no ano de 2024 ali. Veio em meados ali entre março e abril, né? E deu certo. Então, finalizando aqui tudo, é óbvio que o modelo de SAF deu certo e alguns outros times estão implementando a SAF dentro do país, né? A mais recente que a gente tem notícias é o Portuguesa, que virou SAF recentemente, mas é isso. E aí eu peço para vocês deixarem aqui no comentário se o modelo de SAF aqui dentro do país foi bom ou não. Coloca aqui embaixo aqui nos comentários o que vocês acham do modelo SAF do Brasil, se veio para revolucionar o futebol brasileiro. E não se esqueça também, galera, se inscrever aqui no canal Disciplina Motivacional, que a gente fala sobre muitos assuntos, né? Então a gente tenta criar vários conteúdos aqui dentro do nosso canal para poder abarcar e poder colocar muitos conteúdos de valores aqui dentro do nosso canal. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e as notificações, que tem vídeos novos todas as semanas.
beleza? Disciplina motivacional no nosso canal no YouTube. Até mais.